Olá, bem-vindos ao Fronteiras da Saúde, o podcast do Núcleo do Combate ao Exercício Ilegal da Medicina, do CIMERS. Eu sou a Bruna Tertuliano, diretora do CIMERS. Eu sou a Mônica Berg, diretora também aqui no CIMERS. Hoje o assunto ele é bem interessante, bem importante, é o parto. É um tema que a gente gosta de discutir, gosta de falar bastante, porque é um protagonismo da mulher. É um tema que leva a gente questionar e a gente pesquisar bastante também pela segurança do bebê, pela segurança da mulher, né? Isso que é o mais importante, a segurança de ambos protagonistas deste evento. E para essa conversa, recebemos hoje Carla Brouwers. É assim? Como Sim. Flowers, ginecologista obstetra, um ícone no assunto. Seja bem-vinda, Carla. Obrigada. Meu nome é Carla Brouwers, eu sou obstetra há alguns anos, há quase 30 anos. E é um prazer e uma honra ser convidada para participar. Muito obrigada por ter aceito. Vamos começar? Vamos lá. Doutora Carla, que bom tê-la aqui. Muito obrigada pela sua presença. E a gente começa logo com um nome bem chamativo, vamos dizer assim. Existe um termo, que é o termo parto humanizado. Esse termo ele é amplamente usado, né? E se tornou um termo muito conhecido. E muitas vezes ele é mal compreendido também. Né? Ele acaba que as pessoas não sabem exatamente o que é isso, né? O que é um parto humanizado. Será que existe um parto humanizado, já que não existe um desumanizado, né? Mas, enfim, o que se caracteriza este procedimento, esse parto? O parto humanizado não é um tipo de parto, né? Foi dado esse nome ao conjunto de 3 pilares, né? Que é quando a gente leva em consideração com o protagonismo da mulher, né? Deixar a mulher no centro das decisões. Quando a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar e baseado em evidências científicas. Então, se fala parto humanizado quando a gente leva em consideração realmente esse respeito a esses 3 pilares. Mas sempre deveria ser levado em consideração. Sim, deveria. Mas se a gente levasse, a gente não teria 55% de taxa de cesarianas aqui. Né? E no ambiente hospitalar, Carla, como é que funciona esse conjunto de protagonismo, do acolhimento, da equipe multidisciplinar? A gente vê isso acontecendo de fato? Infelizmente, menos do que eu gostaria, mas já cresceu muito esse movimento. Eu acho que nessa caminhada aí, eu noto que a cada 10 anos, assim, de estrada, eu noto que está aumentando a demanda das pacientes por um parto com mais acolhimento e muita mudança nos profissionais também que trabalham com obstetrícia. E o engajamento de mais enfermeiras obstétricas junto com os obstetras, que eu acho fundamental essa aliança. E então tem melhorado, mas ainda é uma fatia pequena, né? A gente ainda vê as taxas de cesariana aumentando, as pacientes às vezes reclamando do sistema ou da falta de acolhimento nos locais, né? Sim. Nesses últimos anos cresceu bastante essa demanda de, pelo menos as notícias que a gente escuta, né, em relação ao parto domiciliar, uma defesa do parto domiciliar. Tu achas que esse tipo de parto, daí eu falei a palavra tipo, não sei se a gente pode chamar de tipo de parto, né? Mas enfim, essa característica do parto domiciliar é uma escolha que gera uma segurança, quais são os limites de segurança e quais seriam os reais riscos, tanto para a mãe quanto para o bebê? Eu não acompanho o parto domiciliar, é só o parto humanizado hospitalar, né? Mas eu acho que essa procura foi talvez por uma falha nossa, né? Dos médicos, dos hospitais, do sistema, né? E
eu acho que foi isso. Mas a gente ainda tem... É muito baixo a taxa de parto domiciliar, né? Mais ou menos 1%, né? De todo. Do todo. Então, acho que o que a gente tem que fazer, se quiser que as pessoas procurem o hospital, tem que mudar o hospital, o sistema e, principalmente, as pessoas que atendem no hospital. Tem que dar treinamento, né? Sim. E tem que fazer o básico funcionar bem, tipo o pré-natal, né? Então, acho que, às vezes... Gosto muito de medicina de família, gosto muito das enfermeiras que atendem no UBS, mas o pré-natal ser realizado 100% por pessoas que não têm a vivência do parto, às vezes fica difícil. Né, que tem não a vivência pessoal, a vivência do dia a dia de um centro obstétrico. Entender como funciona, né? Desde a chegada física, geográfica, até os procedimentos e orientar como funciona, porque aquele estágio que a gente faz lá de doutorando, às vezes é pouco para... E não é a realidade do dia a dia, às vezes, que tu pega mais tarde. Então, eu vejo muito as pacientes, às vezes, procurarem o hospital sem ter muita noção do que vão encontrar lá. Sim. E, Carla, o Simers defende a autonomia do médico, a segurança do paciente. Como o obstetra pode orientar a gestante justamente nisso para ter todo esse processo com muita segurança? Acho que fazendo um bom pré-natal, orientando como vai transcorrer o parto, né? Eu trabalho muito com plano de parto, né? Que é o que a paciente espera e o que o hospital onde ela vai ganhar pode oferecer para ela. Então, acho que é importante a pessoa... Às vezes, a paciente faz o pré-natal e diz, eu vou ganhar no SUS. Tudo bem, então vamos conversar sobre como é que é o cenário acontecer. Lá, o que pode acontecer, o que tu pode, né? Então, eu digo plano de parto é exatamente como diz o nome, um plano, né? Então, e esse plano de parto é respeitado? Hoje em dia, mais, né? Hoje em dia, eu vejo que está tendo um esforço nesse sentido. Que bom, né? Porque a gente teve muita dificuldade no começo. De colocar ele em prática. Mas eu acho que no momento que se entendeu que não era uma imposição, né? Mas sim uma maneira de orientar as pacientes e de dar informação para elas, né? Para elas saberem até que ponto elas podem decidir, até que ponto que o médico é que vai ter que decidir, né? A gente é formado para intervir, né? Para intervenções. Mas 80% dos partos não precisam de intervenção. A gente precisa ter um olhar acurado, assim, um olhar atento e acolher aquela paciente, entender o que ela está precisando, orientar com amor, que eu digo. Né? A gente tem que estar presente. Eu digo que eu faço 2 coisas no parto. Proteção, né, daquela paciente, daquele bebê. Tenho que ter certeza que os 2 estão bem. E através de monitorização do bebê, através de monitorização da mãe, né, de tempos em tempos, não precisa ser contínua. E fiscalização. Eu vou fiscalizar, eu vou observar para ficar atenta se eu precisar fazer alguma intervenção. Se precisar passar um vácuo, se precisar passar um force, se precisar indicar uma cesariana de urgência, a gente tem que estar atento. Tem que estar atento, claro. A gente notou nos últimos anos, na mídia, nas divulgações por aí, vários profissionais oferecendo um acompanhamento de parto sem ter uma devida formação para fazer esse acompanhamento. Né? Em alguns casos foram divulgados, enfim, algumas situações e principalmente uma promoção até quase desse acompanhamento de pessoas sem uma formação. E existe exercício ilegal da medicina nesse contexto de acompanhamento de parto? Como é que o exercício legal se manifesta nessa parte? Haveria algum risco envolvendo isso? Não é a minha realidade, né? Eu vejo que obstetras e enfermeiras obstétricas têm formação, né? Para acompanhar o parto, né? A princípio. E outras pessoas
podem acompanhar uma gestante, mas não fazer procedimento, não acompanhar o parto, né? Então, por exemplo, se vai uma doula, né, que não é uma profissão, é uma ocupação, mas ela pode oferecer um acompanhamento emocional, ajudar, conversar, orientar, fazer massagem, mas não auscultar o bebê, fazer exame de toque ou acompanhar o parto em si. Isso né? não. Isso não. Eu lembro que a gente estava conversando aqui antes, tu falou que a doula era o papel que antigamente um familiar fazia, né? Sim. Eu gostei muito dessa frase. A figura da doula, na verdade, a função dela é servir a mulher, né? Então, normalmente aquela fase latente do trabalho de parto, que no primeiro filho pode durar 18 horas, né? Que a gente orienta as pacientes para que, de preferência, vão para o hospital depois que já estiver iniciando a fase ativa, né? Porque depois da fase ativa ainda vão várias horas para nascer. Mas a fase latente pode durar lá um dia, quase um dia inteiro. E, às vezes, a paciente fica muito ansiosa, né? Antigamente, como as mulheres tinham vários filhos, uma ajudava a outra, uma cuidava dos outros filhos e iam se ajudando. E hoje em dia a gente não tem mais isso. As famílias ficaram menores, tem mais a urbanização. Então, o papel da doula foi de suprir isso, né? Servir a mulher. Então, a doula, ela auxilia a mulher e não o profissional. Entendi. E nessa onda de mídia e propagandas e pessoas não aptas a ajudar a mulher ou ajudar o profissional, como é que a gestante pode identificar essas práticas inseguras? Como é que a gente consegue identificar na mídia quem está falando a verdade, quem está oferecendo milagres ou coisas desproporcionais? Eu acho que se tu oferecer para a paciente um parto seguro, tu vai estar mentindo, né? Porque a gente não pode, sempre tem algum risco. Então, no momento que a gente que tem muita oferta de coisas maravilhosas, tem que cuidar, sem falar os riscos que corre, o termo de consentimento, essas coisas, a gente tem que abrir o olho, né? Então, assim, não existe um parto perfeito. Eu digo que existe o parto que a gente consegue, né? Então, a gente tem que ter cuidado com as grandes promessas. Que nem político, né? Enfim, o parto, ele envolve, assim, uma equipe grande, né? Uma equipe multidisciplinar. Obstetra, enfermeiros, obstétricos, anestesistas, e todo o resto Pediatra. de estrutura. Pediatra, técnicos, Técnicos tudo isso de daí. enfermagem, hospital. Essa integração de todos esses profissionais, como é que se dá essa integração por que é tão essencial que seja um médico o coordenador dessa equipe toda, né? Eu não acho que precise ser o médico, né? Mas acho que o médico tem que ter a decisão de quando intervir, né? Então, assim, se tiver uma enfermeira, nos hospitais a gente vê muito as chefes do centro obstétrico, em geral, são enfermeiras, né? Tem o chefe médico, mas não fica ali de plantão. Quem está coordenando o plantão é a enfermeira. E hoje em dia a maioria tem enfermeiras obstétricas. E eu acho que o principal da equipe é diálogo, né? É diálogo, confiança, então a gente tem que conversar, né? A palavra, então, hoje foi acolhimento, né? Como é que o obstetra pode tentar reduzir uns traumas passados dessa mulher na hora do parto ou evitar novos traumas? Tem alguma dica para esse processo que às vezes pode ser tão doloroso? Sim, eu acho que é isso, é sobre isso, né? É respeitar as individualidades, conversar, solicitar os exames adequados e não intervir desnecessariamente. Eu acho que para evitar traumas a gente tem que acolher mesmo. Perfeito. Para tudo isso funcionar muito bem, principalmente no âmbito de saúde pública também, né? A gente sabe que políticas públicas precisam ser adaptadas. A gente também estava conversando um pouquinho sobre isso antes, né? Que é importante a gente modernizar, inclusive, esse pensamento das políticas públicas. O que está faltando ainda para o Brasil avançar um pouquinho e melhorar esses índices de cesáreas, de partos normais, garantir talvez uma estrutura hospitalar? O que está precisando? Acho que precisa muita coisa, né?
E eu acho que um dos grandes motivos da gente ter sempre esse crescente de taxas de cesariana, da maioria dos hospitais, principalmente os públicos, a gente não ter analgesia de parto, né? Não se considerava, agora está começando a se falar nisso, não se considerava a dor do parto uma urgência. Isso é um absurdo, porque é uma dor correspondente a esmagamento de ossos e a pessoa não pode pedir uma analgesia. Sim. Eu trabalhei mais de 10 anos num hospital do SUS, onde não tinha... Ainda não tem, né? Não tem ainda analgesia até hoje. E a única vez que eu consegui uma analgesia de parto era para uma menina de 12 anos, que chegou lá para ganhar o bebê. E eu disse, não, né? Vamos conversar. E eu me lembro de ter conversado com o anestesista do dia, que se compadeceu. Tinha uma filha daquela idade. E daí ele disse, tá, vou fazer essa exceção. Mas é a realidade do dia a dia. A gente vê adolescentes chegando no SUS sem saber o que esperar, porque quando elas fazem, mesmo quando fazem o pré-natal no SUS, elas muitas vezes fazem o pré-natal com enfermeiras, com médico de família, e não passam, às vezes, nenhuma vez por um obstetra que tem vivência de parto, que possa conversar sobre as fases do trabalho de parto, sobre os métodos não farmacológicos de alívio da dor, sobre o que ela vai encontrar naquele hospital. Né? Então, acho que todos os hospitais deveriam oferecer cursos de gestante, né? Só que daí envolve, assim, às vezes a paciente não tem dinheiro para ir até o hospital. Os hospitais, aqui em Porto Alegre, a gente tem as maternidades do SUS concentradas numa área mais central, e acho que tem só o Conceição, lá na Zona Norte, mas na Zona Sul, eu sou da Zona Sul, não tem nenhuma. As pacientes da Zona Sul de Porto Alegre são referenciadas em geral para Santa Casa, que é 25 quilômetros ou mais. São 2 ônibus, de distância. Né? 2 ônibus em trabalho de parto. Rápido, às vezes, em trabalho de parto. Então, a gente tem muita coisa para mudar. Então, assim, a analgesia, o treinamento da equipe, o pré-natal, que eu acho que tinha que ter curso de gestante, ou na UBS, que fosse um obstetra lá, que fosse uma enfermeira obstétrica, colocar as enfermeiras obstétricas também na unidade básica para estar mais perto das pacientes, orientar, né? Acho que não seria tão difícil assim. Mas é isso. Ótimas ideias. A gente tem um Brasil com muitas desigualdades, né? E a obstetrícia não é diferente, só que o que me chama atenção é que nos hospitais privados, que a gente tem mais condições de acolher essa relação 1 para 1 com as pacientes, a gente tem mais cesáreas. A gente tem 80% de cesáreas. Isso é uma vergonha. Né? Então, está faltando treinamento, está faltando conversa e está faltando a formação desses profissionais lá no começo e integração com equipes. Assim, no momento que tu trabalha com uma enfermeira obstétrica, com fisioterapeuta pélvica, tu não precisa levar assim, aquele período todo do trabalho de parto, porque o que acontece, a paciente entra em trabalho de parto, vai demorar lá 20 horas, né? O médico diz, acabam levando para cesariana antes do tempo. Acaba a paciente internando cedo. Então, se não tem um acolhimento naquele período antes da fase ativa do trabalho de parto, tem grande chance dessa paciente para uma cesárea desnecessária. E esse seria o papel da equipe multidisciplinar? Sim. A enfermeira, a fisioterapeuta ficar ali e coordenar esse processo prévio. Às vezes a coordenação é já no pré-natal, né? Tu orientar, informar essa paciente no pré-natal e ela já vai saber quando que é uma fase latente, quando é uma fase ativa, quando que... Isso é mais comum, acabar na cesárea em função desse tempo de latência, é mais comum no primeiro filho? Sim. E é muito importante a gente evitar a primeira cesárea, porque a gente sabe que tem uma coisa que está crescendo muito aqui no Brasil, que é o acretismo, né, placentário, que é a principal causa do acretismo placentário é a cesárea prévia, né? Então, e é uma situação grave em obstetrícia,
né? Perda de sangue, perda do útero, né? Esterectomias. E a gente vê que antes nos hospitais do SUS, quando eu fiz a residência lá, 30 anos atrás, a gente via de vez em quando um acretismo. E hoje eles vêm toda semana. 2, 3 casos, né? Nos hospitais do SUS. Entendi. Então, é importante a gente evitar a primeira cesariana, né? A gente tem pacientes, hoje, claro que está diminuindo a natalidade, mas a gente vê núcleos, principalmente os religiosos, de mulheres que querem ter muitos filhos. E a gente vê, e também pacientes do SUS, porque no SUS também está aumentando a cesárea, e pacientes do SUS que às vezes começam muito cedo, com 14, 15 anos, e daí fazem a primeira cesárea, depois faz a segunda cesárea. E às vezes vê paciente com 27 anos, com 5 cesáreas prévias, né? Então, não falta só treinamento profissional, falta treinamento da gestante também. Também, e mas da família. Quem vai treinar a gestante? Sim. O a profissional gente. que atende. Somos profissionais. Isso é uma coisa que eu percebo. Eu sou médica de família, trabalho no SUS. E eu percebo que muitas gestantes, principalmente em regiões mais vulneráveis da cidade, elas desejam cesariana por imaginar que é um ícone, um sinônimo de elitização, a cesariana. Isso eu percebo. Porque na verdade no SUS muitas vezes elas não têm a opção da analgesia, não foram informadas, né? E daí quem tinha dinheiro ia lá e pagava uma cesárea. E pagava a cesárea, exatamente. Então, fazia uma cesárea para não sofrer. Mas acontece que o sofrimento é diferente da dor, né? Cesárea é cirúrgico, né? Tem toda uma recuperação. Tem e dói mais, depois. Né? E dói mais. A cesárea dói depois, quando tu tem um bebezinho que depende de ti para cuidar e tu tá lá te recuperando no procedimento cirúrgico, né? Quando a gente opera uma apendicite, a gente fica 2 semanas com atestado ou menos, em repouso, mas em repouso. Quando tu faz uma cesárea, que é um procedimento parecido, tu não tem esse repouso e tu ainda tem que amamentar, né? Fora que quando tu faz uma cesárea sem ter entrado em trabalho de parto, aumenta a chance de esforço respiratório do bebê, ataque apneia transitória do recém-nascido, né? Aumenta a chance de internação em UTI neonatal, que foi diminuída depois que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomendou que só se fizesse, não pode mais fazer cesárea eletiva antes das 39 semanas, né? A menos que tenha justificativa. Isso diminuiu muito a internação hospitalar dos prematuros tardios, mas a gente ainda vê, agora vem Natal, né? Quando é época de feriados prolongados, a gente vê as UTIs lotadas por cesáreas adiantadas, né? Para fugir. Em função das datas. Em função das datas. A gente ainda vê isso. Eu acho que a palavra que fica é acolhimento e escuta, né? Sim. Algum recado que você quer dar? Eu acho que o meu recado é que quem quer ter um parto normal, que procure uma equipe que acolha, que sinta o acolhimento, que tenha uma enfermeira obstétrica, um obstetra que escute, né? Acho que isso é o mais importante. Perfeito. Carla, a gente tem aqui no nosso programa, a nossa ideia é trazer informações e conhecimentos da medicina, do dia a dia dentro da saúde, mas também a gente tem uma pequena ideia de distribuir e compartilhar um pouco de conhecimento da literatura também. Então, a gente costuma perguntar para os nossos convidados uma dica de livro que entenda que fez parte do processo profissional, do crescimento, ou que simplesmente ache interessante distribuir essa informação e que as pessoas leiam o livro. Tu tem alguma dica para passar para a gente? Eu tenho 2. Perfeito! Tenho o Parto Ativo, né, da Janet Balaskas, e tem um que eu li recentemente, que é o Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks, que fala sobre uma ética amorosa, não só, não é da medicina, mas no geral, assim, né? Que no momento que a gente entenda que é muito mais sobre compreensão, diálogo, amor, né? Em todas as relações, a gente começa a dar menos valor para o material e sim para o crescimento individual e espiritual, né? Então,
Acho Maravilhoso. que é isso. Que legal. Adorei as dicas. Enfim, para o porquê desta dica, porque nós criamos aqui um nosso Clube do Livro. Então, nós temos o Clube do Livro do nosso podcast Fronteiras da Saúde. E fazemos a nossa troca de livros também. Então, não trouxe, podia ter trazido. Não, esse é o nosso presente para muito ti. Obrigada. Uma lembrancinha por ter participado do nosso podcast. Essa foi a dica de uma outra convidada, então a gente vai fazendo esse ciclo. Muito obrigada. Obrigada a você obrigada. por compartilhar esses conhecimentos, foram ótimo, um papo muito legal. Foi muito bom, Carla, a tua presença aqui. Obrigada por dispor desse tempo. Trazer tanta informação também, né? Acho que várias informações aqui, detalhes de um evento que é para ser natural, que é para ser familiar. simples e familiar. E é para ser... Só que não é simples, não é mais familiar. Não é mais só familiar, tem toda uma equipe junto. Obrigada por compartilhar tanta informação aqui com a gente. Eu vou só dizer uma coisa que eu sempre digo nas consultas para os meus pacientes, que parto é feito para dar certo. É o procedimento mais testado da humanidade. É verdade. Desde sempre. Se não fosse para dar certo, a gente não tinha tanta gente aí, né? Verdade, Então, a gente tem que acreditar e transformar isso num momento mais suave e alegre, né? Exatamente. Porque é a celebração de uma chegada de uma vida nova, né? É verdade. Bonito. Enfim, obrigada. Chegamos no fim do nosso podcast. Obrigada, gurias. E vamos lá. Muito obrigada por você que nos acompanhou. Se quiser continuar acompanhando os nossos próximos episódios e todas as novidades do Simers, fiquem ligados nas nossas redes sociais, Instagram e YouTube.